Agora a gente vai pegar e vai começar a modelar esses objetos que a gente colocou aqui na nossa blocagem, que a gente imaginou para a nossa cena, né? A gente vai começar então modelando a cama. Primeiro eu vou criar uma pasta aqui. Primeira coisa, né? A gente salva um novo arquivo. Eu vou chamar de quarto 2. É só a gente clicar esse maisinho aqui que o Blender já cria um arquivo com outro número na sequência. É bom a gente estar sempre salvando um arquivo novo para a gente manter o que a gente já fez. Se a gente fizer alguma besteira ou se o render ou se o Blender voar, se ele às vezes ele fecha e corrompe o arquivo, né? Então é sempre bom a gente e às vezes corrompe até aquele arquivo de recuperação que ele cria, né? Então é sempre bom a gente ter ficar salvando mais de um arquivo no trabalho que a gente está fazendo, à medida que a gente vai fazendo o trabalho. Então vou salvar esse aqui como quarto 2, né? E aí aqui a gente vai começar a modelagem dos objetos. Então eu vou criar aqui uma pasta modelagem, New Collection, chamada de modelagem. É, Então vamos começar da cama. Eu vou pegar essa cama aqui que eu coloquei no modelo, vou dar um Shift D nela para copiar ela e vou jogar ela para a pasta modelagem. A gente joga os objetos de uma pasta para outra, só teclar o M e aí modelagem ela foi para a pasta de modelagem. E aí eu posso aqui tirar a visualização da pasta blocagem para eu ver só a cama, porque o ideal é a gente ver só o objeto que a gente está trabalhando enquanto a gente está trabalhando nele, né? Então aqui vou ver a vista superior. É bom também a gente trabalhar com o objeto, quando a gente vai modelar um objeto, trabalhar com ele centralizado no, no centro do eixo, né? Onde está o cursor aqui, né? Que é o cursor é esse tracejadinho de vermelho e branco, né? Então eu vou zerar aqui a localização em X dela, da cama, e vou deixar ela centralizada. Então aí a gente quer modelar um objeto, é sempre bom a gente ter referências. Tudo que a gente vai fazer é sempre bom a gente ter referências, né? Então vocês vão chegar no Google, né? Vão pensar que tipo de cama vocês querem fazer, ou vocês vão ter a sua cama da sua casa, se vocês quiserem reproduzir o seu quarto, né? É, eu fiz uma pesquisa no Google e busquei um tipo de cama que eu queria. Não é esse. Esse aqui é o modelo do quarto, né? Mas eu vou fazer uma cama diferente dessa. Então eu vou tirar a visualização aqui dessa referência e vou colocar uma referência de cama que eu já baixei do Google. Então aí para a gente colocar a referência, clica aqui na pasta para ela entrar aqui dentro da pasta de referências. Vou dar um Shift A, Image Reference. Aí lá nas minhas referências, aí eu já separei uma pastinha aqui, aula 4, a cama que eu escolhi fazer uma parecida. A gente, dependendo do tipo de modelagem que a gente vai fazer, a gente pode fazer um objeto idêntico, né? Dependendo do que a gente quer. No caso aqui eu vou pegar essa cama como referência, né? Que eu queria fazer uma cama mais num estilo assim meio anos 70, mas não necessariamente eu preciso fazer ela igualzinha, né? Então aqui é só para a gente visualizar. Uma coisa legal da gente fazer também quando a gente está usando uma referência é
tipo, eu tô vendo ela aqui de frente, tô vendo o meu objeto que eu vou trabalhar aqui. Se eu virar para cá, né, se eu tipo for ver uma vista do outro lado do objeto, essa referência vai tampar. Então, uma coisa que é útil a gente fazer também é chegar aqui nesse quadradinho aqui na barra de ferramentas. E aí aqui em Visibility, ou não, não, não é aqui. Desculpa, gente. É aqui, né? Nessa figurinha aqui, né? Como se fosse um picture. Penúltima ferramenta aqui. Eu vou botar que eu quero ver ela só na frente, front. Então, de frente eu vou ver ela, quando eu virar, ela vai estar transparente e vou conseguir ver o meu objeto. Não tem motivo para eu ver ela por trás, né? Se o meu objeto que eu estou trabalhando é aqui na frente. Então vamos começar aqui a modelar a cama. Eu vou aproveitar então essa cama que eu fiz, como essa cama aqui do exemplo é como se fosse um bloquinho, né? Eu vou aproveitar essa cama que a gente fez. A gente pode aproveitar muita coisa da blocagem. É bom copiar, como eu fiz lá no início, copiei e joguei aqui. E vou fazer só um pezinho nela. Então aí a gente vai para Edit Mode. Meu cachorro está aqui um pouco nervoso. Vamos para Edit Mode. Para colocar a transparência, já coloquei, né? E aí vou botar ela aqui, ela é um pouco mais estreita também para dar um espaço para o pezinho dela, para esse pezinho bonitinho aí que ela tem. A gente chama de pé palito. E aí eu gosto de trabalhar com formas mais arredondadas. Então eu geralmente eu uso, porque aqui, né, a forma, o objeto está muito anguloso. Se você quiser fazer, né, uma cama bem quadradona assim, você pode, isso aí é o gosto de cada um. Mas essa aqui, por exemplo, ela tem uma coisa mais arredondadinha, né? E a gente também está fazendo uma proposta meio cartoon. Então eu vou usar o Subdivision Surface para dar uma arredondada. Geralmente eu uso com pelo menos 2 níveis de, de subdivisão, né? E aí fica, a princípio tá esquisito, né? Mas aí o que a gente faz é começar a colocar loops nela, né? Pra gente usar o Ctrl R, coloca loops para ela, para a forma ir ficando mais, pra gente ir deixando ela mais acertando, né? A gente costuma aí ó, colocar loops para ir ajustando a forma. Então, vou colocar, dar aqui um Ctrl R, botar 2, ali ele já está clicado. Opa! Eu vou clicar aqui no Mirror X, né? Para ele reproduzir, né? E tanto no X quanto no Y que ela vai ser um objeto meio simétrico nessas duas direções X e Y. Então eu cliquei aqui para espelhar tanto o que eu fizer em X quanto o que eu fizer em Y. Então dá Ctrl R, 2, ele criou dois loops, né? E aí a gente vai dando aqui, diminuindo o quanto que ela é arredondada. Fazer a mesma coisa aqui nessa direção, Ctrl R2. Aí ela já ficou bem mais quadradinha. Deixar assim. Pronto, assim eu já gosto. Se vocês quiserem deixar um pouco mais quadrada, né? Pode botar mais um loop aqui.
Que a gente vê como é que ela ainda tá sem o shade smooth, que eu gosto de dar depois. Vamos ver como é que ela vai ficar com o smooth. Pra mim, eu gostei assim. Agora vamos fazer o pé dela. O pé a gente pode fazer um outro cubinho. Acho que o cubo vai funcionar. E usar o Subdivision Surface nesse cubinho também. Vamos lá. No Shift A, cubo. Né? Então vou agora dar um S, escalonar ele para diminuir ele. Ficar bem pequeno. Né? Deixar menorzinho ainda. Então tá. Vamos ver ele do alto. Aí eu vou posicionar onde que ele vai ficar mais ou menos. Vou dar uma transparência aqui. Então ele vai ficar aqui mais ou menos no cantinho, né, da cama, o pé. Aí a gente vai pro Edit Mode e vai mexer aqui no pezinho. Ele tá quadradão, né? E ali o pé é tipo um palito, mas aí quando a gente colocar o Subdivision Surface, né, ele vai ficar com uma forma mais arredondada. Ele é meio cônico, né? Então aqui quer dizer que esse topo dele aqui é maior. Então dou um S aqui para aumentar esse topo. Vou dar um S aqui também para dar uma diminuída nessa base. Mas tá muito redondinho, né? Para ele ficar mais cilíndrico é novamente botar loops. Ctrl R. Outro Ctrl R. Mas ele aqui ficou muito gordinho, né? A gente pode selecionar então esses dois loops aqui. Por que ele não tá pegando? Pode selecionar, opa, selecionar assim, dar um S para escalonar, diminuir aqui um pouco. Vou voltar lá no original, tirar os loops aqui do meio, diminuir aqui mais um pouco. E aí aqui no topo também diminuir mais. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Uma coisa que eu vi agora é que eu, como estava com a pasta referências aqui selecionada, ele fez o pezinho dentro da pasta referências. Vou pegar, vou jogar ele para a pasta de modelagem. M, modelagem, foi para a pasta de modelagem. Vou selecionar aqui a pasta
para as coisas que eu criar serem criadas dentro da parte de modelagem. Vou voltar lá pro pezinho, Ctrl R, fazer um loop aqui, fazer outro loop aqui. Mostrar a cama. Agora acho que tá com Ctrl trabalho. Vamos escalonar ele nessa direção assim. Pronto. Acho que agora tá legal. Só posicionando ele. Pronto, então a gente já tem um pezinho aí da cama, da onde move. Pronto. Aí agora a gente vai ver um conceito aqui de... eu dei um Ctrl S, né? Dei uma salvada, que sempre que eu faço alguma coisa, eu vou salvando, fico salvando o tempo todo. Às vezes você esquece, aí você fez um monte de coisa, você esquece de salvar, acontece alguma coisa, o programa fecha e você perde. É, Então vou mostrar aqui para vocês o conceito do modificador mirror antes da gente continuar, porque a gente vai o quê? Eu vou criar mais 4, como eu já criei uma perninha aqui, eu posso simplesmente espelhar ela para criar as 4 perninhas no teu trabalho de modelar tudo de novo. E aí para isso e para muito mais outras coisas, a gente costuma usar o modificador mirror. Então vamos para collection aqui, vou tirar essa referência um minutinho. E vamos colocar aqui um macaquinho. A gente vai lá no Edit Mode e vou eliminar metade dele. Pá, não coloquei transparência, ele não pegou tudo. Sempre lembrar de colocar as transparências. Pronto. Então eu tenho aqui só a metade da cabeça dele, né? Imagina assim, modelei só a metade, né? Quando a gente está fazendo um objeto simétrico, geralmente a gente faz isso. A gente modela a metade dele e depois usa esse modificador mirror que eu vou mostrar para vocês para ele fazer a outra metade. Então aí aqui, e esse modificador, ele vai espelhar o objeto em relação à origem do objeto. Esse objeto ele está com a origem bem aqui no centro, mas eu posso até deslocar ele para cá um pouco. Ele vai sempre ser espelhado em relação à origem dele, não em relação à origem onde está o cursor, né? Em relação à origem do objeto, que é essa, quando a gente coloca, por exemplo, para mover, é onde fica como se fosse o centro dele, né? Então aí se eu botar o modificador mirror em X, né, que é essa direção vermelha aqui, né, o X, ele criar, vai espelhar o objeto aqui, né? Se eu colocar em Y, ele vai espelhar em Y, que é essa outra direção, né?
E se eu colocar em Z, vai espelhar em Z. E se eu colocar em mais de uma, ele espelha em mais de uma e faz essa bagunça, né? E aí depois que eu já tá pronto o objeto, estou satisfeita com ele, aí eu posso simplesmente aplicar o modificador, né? Se eu não for fazer mais nada. Mas se eu for fazer, depois também a gente pode apagar metade dele e usar de novo, isso a gente vai ver depois. Então vamos apagar aqui a Suzane. Vamos voltar lá para o nosso pezinho, né? Quando a gente quer ver só o objeto que a gente está trabalhando, a gente pode usar essa barrinha de divisão. A gente tecla no teclado a barra de divisão e ele isola e mostra só o objeto que está selecionado. Isso é bem útil também quando a gente está trabalhando. Às vezes tem outros pedaços daquele objeto, como é o caso dessa cama que a gente está fazendo aqui, e a gente pode isolar. Eu quero então espelhar esse pé tanto aqui nesse eixo Y quanto no X. Só que se eu colocar um mirror aqui, sendo que o centro do objeto está nele mesmo, aqui no meio, ele simplesmente vai se auto-espelhar e você não vai ter vai ver nenhuma diferença, né? Até porque ele é um objeto simétrico, né? Então eu só consigo, ele é simétrico em X e em Y, né? Ele é redondinho. Só em Z que ele não é simétrico, né? Que aí o centro dele tá aqui embaixo, né? A origem dele tá aqui embaixo. Então, se eu espelhar ele em Z, por exemplo, aí ele vai espelhar na origem, vai ficar desse jeito. Só que não é isso que eu quero, né? Então, para isso, eu tenho que jogar o centro dele, como eu quero espelhar ele em relação a esse centro, ao cursor, né? Então, eu vou mudar a origem do objeto para a posição do cursor. Então, vem aqui Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Então, ele jogou automaticamente, como eu estava com o mirror já ligado, ele já fez o mirror aqui da perninha em X. E aí eu querendo fazer em Y também, pronto, já fez tudo, né? Então quer dizer, muito menos trabalho do que se eu tivesse que modelar cada perninha. E fora que ela não ia ficar exatamente na mesma posição, né? Então tem várias coisas aí que a gente facilita quando a gente usa esse modificador. Aí eu aperto aqui de novo a barra de divisão e ele aparece de novo a base da cama. Agora eu vou fazer, né, voltando lá para nossa referência, ela tem um encostozinho aqui, né? Então eu vou fazer esse encosto. Não estou fazendo igual, estou me inspirando nessa cama que tem aqui. Então eu vou pegar, vamos fazer usar um outro cubo, Shift A, cubo, escalonar ele. Uma coisa que eu não fiz quando a gente fez esse pezinho é aplicar a escala. É importante a gente aplicar a escala porque às vezes quando a gente está trabalhando no Edit Mode e essa escala não está aplicada, ele cria algumas deformações. Então eu vou vir aqui Apply Scale, pronto, e ficar tudo 1, tá? Geralmente é bom a gente aplicar a escala para ficar tudo certinho, assim, na hora que faz transformações, elas podem ficar alteradas se a escala não está aplicada. Então, botei o cubo aqui, né? Vou trazer ele para cá, mais ou menos para a posição que ele vai ficar na cama.
Então vamos lá para o Edit Mode, transparência. Quero mexer nele igualmente no eixo X quando eu fizer alguma modificação, então seleciono aqui. Então botei para espelhar aqui no eixo X e ele ficou assim, olhando de lado. A gente pode ir lá no Object Mode, colocar mais ou menos ele aqui, voltar no Edit Mode, vai botar a altura que eu vou querer dessa altura que tá boa, desse encosto. E aí vamos lá no Subdivision Surface para dar uma forma mais arredondada para ele. Aí aqui é a mesma coisa. Vou espelhar em Y porque o que eu quero que ele seja simétrico né, nessa direção Y. Então vou lá Ctrl R, botar 2 e pronto. Aqui na direção X também, Ctrl R, 2. Opa, não é X, é Z, né? Ctrl R, 2, Z. E não tá, ele não tá fazendo, porque quando eu mexi nele lá no Edit Mode, o objeto o centro dele foi lá para cima, a origem dele foi lá para cima. E aí eu não consigo espelhar em Z porque ele passou a ser assimétrico. Esse pedaço dele aqui está diferente desse. Em X e em Y ele continua simétrico, mas em Z não. Então o que a gente pode fazer é jogar ele aqui, a origem dele, para o centro de massa, e aí ele vai ficar certinho de novo. Então eu volto aqui, dou Ctrl R, 2, e aí funcionou. Mas aqui está muito quadradão, quero dar um pouco mais de arredondada aqui nessa cabeceira. Não sei que nome que tem isso. Então eu vou. Aí é que eu vou desmarcar o Z, porque eu vou mexer só na parte de cima. Opa, também. É. Na verdade, tem que fazer mais uma divisão aqui para o que eu quero fazer. Pronto. Quero dar uma. Ele poderia ficar assim, né, com essa coisinha de lado, mas quero deixar meio arredondado assim. Isso é do meu gosto, tá? Vocês vão ver aí o que vocês querem fazer. Pode ser uma coisa totalmente diferente disso aqui que eu tô fazendo. Pronto, dá um smooth. Ficar tudo lisinho. Pronto, tá pronta a cama, né? Agora a gente pode ir pro colchão. Deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui eu posso ainda alargar, trazer um pouquinho para cá pro lado. Pronto. Pronto, é mais ou menos o que eu queria. Agora a gente pode ir pro colchão para terminar a cama. Então vou voltar lá na blocagem, pegar o colchão, dar um Shift D, copiei M para jogar ele para a pasta de modelagem. E posso apagar aqui a blocagem. Aqui vamos botar o nome das coisas, né?
as pernas. E aqui a cabeceira. E ela ficou em outra pasta. Vou mandar ela para a pasta modelagem. Pronto. Aí agora vamos para o colchão. Mesma coisa que eu fiz ali com a cama, vou centralizar ele aqui em X, porque é bom trabalhar com ele centralizado. E aí ele já é mais ou menos dessa grossura, o colchão é um objeto mais simples, né? Então eu vou já dar um Subdivision Surface nele. Já vou lá para o Edit Mode, dou duas, né? Como eu sempre faço. E aí aqui, vamos colocar 2 loops nele aqui também. E 2 loops aqui. Ficou quadradinho o colchão. Vou diminuir ele um pouco. Pá, não botei a transparência. Se eu quiser ele um pouco mais quadrado, boto mais um loop aqui, né? Aqui a cabeceira ficou um pouco baixa, né? Posso voltar lá nela e levantar um pouco mais ela. Acho que agora tá legal. Dar um smooth no colchão. E aqui eu vou abaixar ele um pouco para encostar na cama, né? Pronto. Aí tá bonitinho, né? Aí uma última coisa, a gente vai juntar tudo isso aqui. Eu vou criar uma outra pastinha dentro da pasta modelagem chamada cama. E aí a gente vai juntar todos os objetos que compõem a cama nessa pasta cama. E aí eu posso criar o que a gente chama de uma instância, né? A instância é como se fosse uma cópia do objeto, né? Então vem aqui instância do Cine. E aí ele criou essa instância que é essa cópia. Eu vou jogá-la lá para a pasta Cine Collection, que é a pasta principal. E aí se eu fecho aqui e apago a modelagem, eu tenho uma instância aqui. Vamos voltar aqui para a blocagem. Eu posso botar, por exemplo, a cama, essa instância da cama, né? Que essa não é a cama, ela é tipo uma cópia, mas ela não é exatamente uma cópia, porque uma cópia a gente pode trabalhar nela de forma independente. Essa aqui, ó, eu não consigo entrar no Edit Mode e trabalhar nela. Ela não deixa eu fazer nada. Eu só consigo trabalhar com a cama original, com as peças originais da cama, por exemplo, a cabeceira aqui. Aí se eu mexer com a cabeceira da cama, ele mexe com a instância, né? Tudo que eu fizer dentro aqui da cama original que está dentro dessa pasta, ele vai fazer na instância, né? Então a gente não pode não consegue alterar, só consegue movimentá-la na cena. Isso é bem útil, né, para você, principalmente se você vai fazer uma cena que tem vários objetos iguais, né? Você
Você quer usar, pôr para jogo, é bem útil, né? Você quer usar, fazer uma sala de aula com várias cadeiras, você não precisa fazer várias cadeiras, ou aqui você vai fazer um dormitório com várias camas iguais, você não precisa fazer um monte de cama. E nem precisa copiar, porque quando você copia, você está criando mais objetos. Isso aqui não é exatamente um objeto, ele é uma coisa só de visualização. Então ele não está deixando o seu arquivo mais pesado, ele não tem vértices, né? Eu não posso editar, não posso fazer nada com isso aqui. Então se eu copiar e fizer 1000 camas, ela não vai ocupar tanta memória no arquivo quanto se eu fizer 1000 camas copiadas. Se eu fizer 1000 instâncias da cama, eu vou usar bem pouca memória, né? Então é para isso que é útil. Então eu estou com a minha cama original lá centralizada na origem, né? Já essa instância da cama já está no lugar que ficaria no quartinho aqui, né? Se a gente tirar com a letra H, a gente consegue esconder os objetos. Então se eu tiro a cama da blocagem aqui, eu já estou com a minha caminha no lugar, né? Então eu vou dar uma pausazinha aqui, parar e vou começar a gravar um vídeo novo para a gente fazer um novo objeto, tá bom? Até daqui a pouco. Voltando, a gente então fez já a cama, essa aqui é a instância da cama. Agora a gente vai fazer um outro objeto e vamos voltar lá na blocagem para a gente ver qual objeto que a gente vai fazer. Abrir, modelar, tirar a cama aqui. Então eu quero fazer essa cadeira, porque isso aqui é só um banquinho, né, no momento. Olhando a referência aqui, a gente tem uma cadeira. Então quero fazer uma cadeira porque é um objeto mais complexo e assim tem a gente pode trabalhar várias técnicas de modelagem para fazer essa cadeira. Então vamos modelar ela. Então a gente vai lá, copia aqui de novo essa blocagem na cadeira, Shift D. Vou jogar lá na pasta modelagem, na pasta principal, né? Vou tirar essa referência aqui porque eu não vou fazer uma cadeira igual a essa, porque eu acho que ela vai ser meio chatinha de fazer. Vou fazer uma um pouco mais simples, uma cadeira mais comum que a gente vê muito aí, tem muita em escritório e tal, muita gente tem em casa e que ela dá pra gente trabalhar vários conceitos nela, conceitos que vocês vão depois usar para fazer muitas outras coisas com base no conceito, nos conceitos que a gente vai usar nessa cadeira. Então vamos tirar essa referência aqui, tirar a blocagem, jogar essa blocagem de cadeira, né, que parece mais um banquinho, para a origem. É mais para a gente ter ideia do tamanho da que a gente vai fazer. E aí eu vou pegar uma referência que eu já busquei no Google, Shift A, Image, referência. Então aqui essa cadeira aqui que eu já peguei de referência, que é uma cadeira bem comum, né? Vou dar uma diminuída aqui, deixar mais ou menos do tamanho da que eu vou querer fazer. Pronto, fazer aquilo de chegar aqui no Picture e deixar só para visualizar na frente. Pronto, não precisa ficar tão longe, né? A referência foi para a pasta modelagem que era que estava selecionada. Vou
jogar ela lá para a pasta de referências. Pronto. Selecionar aqui de novo. Então vamos começar do pezinho dessa cadeira. Essa cadeira aqui tem 5 pés. A gente até pode fazer com 5 pés, né? Mas eu vou fazer com 4, porque mais simétrico dá menos problema. A gente poderia fazer com 5, mas vou fazer com 4 só para dar uma facilitada. Então, como eu vou fazer com 4, então eu vou criar primeiro o eixo aqui, Shift A. Esse eixo vai ser um cilindro. Aqui eu vou colocar ele com 8 vértices. O raio 0,1 ainda está muito grosso. 0, 0,5. 0, tá bom. 0,025 está muito fino, né? É, deixar 0,04. 0,04. E a altura aqui dele tem um meio metro. Vamos ver. Meio metro, tá bom, meio metro. Bota aqui. Ele vai ser um pouco mais baixo, porque aqui já a base da cadeira tá aqui, né? Mas a gente vai mexendo ao longo aqui da modelagem. Então vamos. Quando eu aperto H, eu tiro a visualização do objeto. Então eu cliquei lá na cadeira, na blocagem da cadeira para tirar a visualização dela. Então vamos aqui pro nosso Edit Mode, vamos lá colocar aqui o Subdivision Surface. Não precisa colocar sempre o Subdivision Surface, né? Eu acabo gostando de usar ele. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou selecionar essas duas faces para deixar ele mais cilíndrico, dar um inset, né? Ele faz essa parte central aqui. Eu vou dar uma diminuída nele também, que está muito alto. Se eu olhar aqui a cadeira, transparência. Acho que tá bom. O topo da cadeira vai ser. Deixa eu ver como é que tá. Deixar assim, mais para baixo. Assim. Ctrl R. Aqui eu vou fazer a partir daqui as perninhas dele. As 4 pernas que eu quero fazer. Então vou selecionar as faces. Como eu quero fazer com 4 pernas. Tá muito boa. Eu vou dar uma rotacionada nele aqui. Para essa face ficar bem no meio. Não ficou legal.
Vou voltar aqui. Aí, às vezes a gente precisa saber um pouco de matemática, né? Aqui tem 45 graus. Eu vou girá-la 22,5 graus para a face ficar bem assim, certinha. O eixo cruzando a face no meio. Pronto. Então aí eu pego, seleciono 4 faces que vão ser as pernas da minha cadeira. E aí eu vou dar um extrude. No caso aqui eu quero fazer separadamente, então vou dar esse extrude individual. E aí estou fazendo as perninhas da cadeira. Aí olhando, ainda tá um pouco estranho, né? Então aqui eu vou espelhar, vou colocar um loop aqui. Ela tá muito compridinha. Ah, tá bom. Um loop aqui. Um loop aqui. Ah, é, uma coisa, né? Não sei se eu falei pra vocês na primeira aula, na segunda aula lá. Quando a gente dá um Ctrl R e clica com o botão direito, Ctrl R, opa, não é o direito, Ctrl R, botão esquerdo e depois o direito. Ele fica bem no meio. Hum, por que que não tá? Ah, já sei. Eu fiz aquela rotação para eu poder usar a simetria, isso aqui, trabalhar com isso de forma simétrica no Edit Mode. Eu tenho que aplicar essa rotação para ele entender que o objeto agora ele está desta forma mesmo, né? Que aqui ele está rotacionado, mas ele entende que o objeto ainda tem aquela posição original diante de eu rotacionar. Então tem que aplicar a Apply Rotation. E aí eu vou conseguir trabalhar com simetria nele aqui. Ctrl R, clica, botão direito, Ctrl R, clica, botão direito, Ctrl R, clica, botão direito, ó, aí a gente consegue mexer assim, né? Ctrl R, clica, botão direito. Então aqui eu vou aproximar esses loops. Para ficar mais com a cara ali do original, né? Aqui eu posso até fazer essa basezinha saindo. Vamos fazer isso. Selecionar aqui, baixar. Vem até aqui, pronto. Aí aqui eu pego esse plano. Deixa eu ver se monta isso aqui. Assim. Aí aqui eu pego esse plano
E vou aumentar um pouquinho esse inset aqui, porque eu vou fazer esse detalhezinho que tem aqui, né? Então eu dou um outro extrude e aí ele tá saindo daqui de dentro. Isso. Ver a altura, voltar lá na cadeira, a altura que eu vou trabalhar. É, mais ou menos aqui. Vai ter um outro pedaço. Aqui vou botar outro inset para ajustar aqui. Aqui eu coloco outro loop para ficar mais cilíndrico. Chegar aqui, né? Aqui ela é um pouquinho inclinada para baixo, então a gente só precisa pegar duas faces, porque ela está espelhando tudo que eu faço, e abaixar um pouquinho assim, né? E ela também aqui ela é um pouco mais grossa do que aqui, né? Então aí aqui eu posso pegar esses dois edges e também abaixar para ficar assim. E aí botar mais uns loops aqui para R, para ficar mais quadradinho esse final, que nem a cadeira original. Posso deixar essa parte toda um pouco mais fininha aqui, né? Esse aqui ficou de um jeito, aqui ficou de outro. Não sei por quê. Ah, sim. Porque eu mexi depois de... Que a gente tem que, quando faz o loop, já fazer a movimentação para ele não deformar. Que é a mesma coisa. Pá. Então vou mostrar isso aqui para vocês que aconteceu. Se eu pego, faço o loop, aí faço outro loop espelhado e movimento ele na hora, aí ele puxa, ele vai puxando aquele loop direitinho pro final. Ah. Se eu tivesse feito esse loop, ponto, desse um Enter, tá pronto, e aí depois eu seleciono ele e puxo, aí ó,
como fica diferente. Ele puxa como se fosse reto. Ele não puxa na direção do na direção que o objeto vem, assim, né? Ele puxa na reta X aqui. Se eu faço logo na hora que eu estou fazendo o loop, vou movendo, ele move na própria direção do objeto. Então aí se você não quer essa deformação, quer simplesmente que o loop esteja lá na frente, a gente vai fazer assim. Movimentar antes de dar o clique. Opa, isso aqui é besteira. Movimentar antes de dar o clique no loop. Que aí vai ficar bonitinho. Aqui eu acho que ela pode ficar um pouco mais quadradinha, né? Aí a gente pode dar um loop todo aqui em volta para deixar ela mais quadradinha. E também pode ficar um pouco mais. Deixa eu deixar ela mais fina antes do que de fazer esse loop. A gente pode deixar ela um pouco mais fina aqui. E aí depois faz um loop aqui para ficar mais quadradinho. Pronto. É isso. Ainda vai ter a rodinha. Então vou selecionar aqui tudo e dar um espaço para a rodinha aqui. Para o chão ficar na linha verde. Na linha verde vermelha, né? Na linha do eixo. Para fazer a rodinha, a gente faz um outro cilindrinho. Agora vai ser um cilindro bem pequeno. Pode começar com esse mesmo. Mexer aqui a escala dele para ficar mais ou menos o tamanho da rodinha. Vou rotacionar aqui 90 graus. E vamos aplicar a escala e rotação. A gente traz a rodinha para cá. Ficar aqui mais um. Né? E aí botar um Subdivision Surface novamente. Vamos acertar essa rodinha aí para ficar Ctrl R2. Opa, ó, não botei espelhando. Vamos espelhar aqui em X e Y. X, Y. É. Ctrl R2. Aí que eu vou fazer um extrude para fazer aquele. Vou dividir como se fosse em duas partes a rodinha. Mas aí no caso vai ser esse extrude along normals, que aí ele vai extrudar tudo junto, e no caso aqui vai extrudar para dentro.
Pronto. Deixa eu botar um loop aqui. Botar um loop aqui para dar uma ajustada nela. Aqui eu posso botar um inset nas faces também para ela. Não, ficou muito quadradinho. Não, tá bom. Pera aí. Pronto. E agora vamos fazer uma aumentadinha nela. Voltar lá no pezinho e levantar tudo aqui também. Pouco. Pronto. Aqui eu vou fazer outro cilindro. Fazer um eixinho dessa rodinha. Cilindrinho bem pequenininho assim. Já bem no meio aqui. Aqui nem precisa botar um Subdivision Surface nesse cilindrinho, que ele nem vai aparecer. Se bem que eu vou juntar ele na roda, vou botar. Ctrl E, Subdivision Surface de novo. Que como a roda tem, eu vou juntar ele na roda. Opa, é bom colocar. Ctrl R. Ah, só preciso botar um aqui. Tá bom. Então é aqui eu seleciono os dois, dou Ctrl J e eu transformei essa roda aqui, essa peça numa coisa só. E aí vamos fazer o mirror de novo, né? Jogar ela para o centro, jogar o centro, a origem dela pro cursor, para poder usar um mirror e reproduzir ela dos quatro lados. Ah, é, aqui ela não vai. Só em X. Como é que eu... Então vamos dar um Shift D aqui e girar 90 graus em Z. O Shift D eu copiei a rodinha, girei 90 graus em Z, ela ficou assim. Ela ficou esquisita, né? Porque cada uma virada para um lado. Se bem que ali tá assim também, né? Se eu quiser chegar e virar ela aqui, eu dou um RZ90 para ela ficar mais... Opa, o que que aconteceu? Porque tem que aplicar, né? É,
Como eu falei, sempre é bom a gente aplicar escala e rotação. A rotação nem sempre, depende do que a gente vai fazer. Aqui nesse caso a gente precisa aplicar R, Z e vou rodar ela. Ela está deformando. Porque eu tô com o mirror em X, será? Não. Ah, é, porque esses mirrors estão ligados também. Vou voltar aqui, ó. Acho que eu nem precisava ter aplicado a escala. Vamos ver. RZ90. Pronto. Agora foi. De qualquer maneira, eu vou aplicar aqui a rotação e a escala. Pronto, já estamos com a base aqui da cadeira, com as rodinhas, que eu acho que é o que dá mais trabalho aqui nesse. Essa base aqui eu vou botar mais um loop para deixar mais retinho aqui, né? Ficou mais bonitinho. Opa, aqui, o que que aconteceu? Isso, pronto. Aqui a gente pode aplicar esses mirrors. Pronto. Rodinha. E eu posso juntar as rodinhas todas numa coisa só também. Ctrl J, todas as rodinhas estão como se fosse um objeto só. Vamos dar um smooth, né? Ficar bonitinho. Pronto. Então já tomou forma aqui o pezinho da cadeira. Vamos voltar aqui no nosso modelo para a gente ver o assento. O assento a gente pode fazer com um cubo, escalonar o cubo até o tamanho mais ou menos que eu quero do assento. Nossa, tá ótimo, né? Aumentar só um pouquinho que eu vou usar o Subdivision Surface. Aí o topo do assento vai estar aqui. Fazer assim, mais ou menos. E aí, botando o Subdivision Surface, dá arredondada no assento. Mas ele não é totalmente redondo, né? Então a gente vai dar uma mexidinha aqui nele. Aqui no eixo X, espelhar, dar uma arredondadinha aqui. Acho que tá legal já. E aqui essa base dele, ela é mais chapada e a parte de cima, né, do assento é mais arredondada. Vou fazer assim. Tá legal, né? Isso é mais ou menos o tamanho da cadeira
A blocagem é boa também para isso, para a gente ter a base do tamanho das coisas. Pronto, o assento já está pronto. Aí a gente pode voltar aqui no pezinho e fazer esse outro eixinho que tem aqui, né? Colocar ele logo. Dá um extrude. Aqui, mais um loop aqui, um aqui. Pronto. O assento aqui a gente pode dar um smooth também. Vamos ver se tá legal. Ele tá muito grande para a base, né? Posso diminuir ele um pouco mais. Pronto. Salvar. Tá legal, né? Agora vamos fazer o encosto. Vou botar o nome das coisas, né? Aqui, assento. Pé. E rodinha. Agora fazer um encosto. Encosto é a mesma coisa, né? A gente pega um cubo. Shift A. Vamos escalonar esse cubo. Ele é mais ou menos, ele é do tamanho, né, geralmente do assento. Vou botar mais ou menos na posição que ele vai ficar. Tá. Transparência aqui. Vou trabalhar com um espelhamento em X e Y. Né? Botar lá o Subdivision Surface. Ctrl R aqui. Tá. Transparência. Ele pode ser mais baixinho, né? Assim. Aí já tá legal. Aqui um Ctrl R e um outro Ctrl R. Mais uma baixada aqui. Talvez aqui puxar um pouco mais. Não, não, não gostei disso. Deixa assim mesmo. Se eu tirar esse loop aqui. Não, vamos deixar assim. Aí aqui, a gente olhando de cima, ele é
meio curvadinho, né? Opa, vamos tirar o espelhamento em Y e fazer opa, essa curvadinha nele. E aqui essa parte de trás dele também é mais chapadinha. Pronto, ficou parecido, né? Acho que ainda dá para abaixar um pouco mais ele aqui. Pronto, tá bom. É, shade smooth. Talvez aproximar um pouquinho aqui. Assim. Acho que ele pode ser mais fininho também um pouco. Mais estreito. Opa, assim. Pronto. Isso aí é também a gosto do freguês, né? Como vocês acharem melhor no caso de vocês. Aí agora a gente vai usar uma técnica um pouco diferente para fazer essa partezinha aqui. Vamos usar uma curva. Então vou lá em Shift A, curva. Eu gosto de usar pode ser esse path, né? Então vamos girar ele, que ela tá assim, eu quero fazer uma coisa para pegar nessa outra direção, então vamos girar 90 graus e já aplicar a rotação. Aí aqui a gente vai para o modo de edição, Edit Mode, e vai começar a botar, você tá vendo? Quando a gente, essa linha é o que vai ser a nossa curva. Essas partes retas aqui é o que a gente está ajustando, mas o resultado final da curva é essa linha que a gente está vendo. Vamos aproximar aqui. Pode ser preso nesse eixo. Só que não vai ser uma linha, né? Então a gente tem como transformar essa linha num volume. Aí para isso a gente vem na barra de ferramentas aqui, nessa ferramentazinha verdinha, né? E aí aqui em Geometry tem o Bevel Round. Ele vai transformar essa linha num tubo. Que 0,1 tá muito fino, 0,2 tá, tá bom 0,2, né? Vou botar 0,15 aqui. É, tá melhor. Então aí depois que a gente botou o volume, tem que dar uma ajustada aqui, né? Pra não ficar pegando
Não dá para ver direito como é a ligação aqui, mas tem umas que tem essa ligação assim. Tem outras que tem a ligação aqui na base, né? Pode fazer ligação na base. E aí aqui depois que você já deu forma, né? Já transformou essa linha num cilindro, mas ela continua sendo uma linha. Quando eu estou editando, ele continua entendendo que ela é uma linha. Então a gente pode transformá-la numa mesh, né? Que são todas as outras partes do nosso objeto são mesh, que são volumes, né? E aqui é só uma linha. Então aqui eu costumo, vamos olhar aqui o wireframe. Eu costumo dar uma diminuída boa aqui nessa resolução. Geralmente eu deixo 2 ou pode ser 3. Como é que se a gente usar um Subdivision Surface, pode ser até 1. Não, 1 tá muito pouco. 2. E aqui também eu costumo usar 2 só. 1. Tá bom. Que é uma coisa simples, não é uma coisa que precisa ser detalhada no modelo, isso aqui. Então, deixar com 1. E aí a gente vem aqui em Convert to Mesh, porque aquilo que era uma curva agora virou uma mesh. Aqui é o... Vamos dar o nome às coisas, né? Aqui é o encosto. E aqui se chama de suporte. Pronto. E aí para ligar esse suporte na cadeira, fazer um acabamento, pode ser um cubinho. Escalonar aqui, fazer um cubinho bem pequenininho. Depois eu vou jogar um Subdivision Surface para ficar mais arredondado. Vira quase uma esferinha, né? A gente pode ir lá no Edit Mode. Vamos isolar ele. Deletar aqui essa face. Aí fica uma coisa mais com uma cara de um acabamento daquele negócio. Tira o isolamento. E já tem aquele encaixe aqui parecido com o que tem. A gente pode até fazer assim, né? Para ele ficar mais com a cara desses acabamentos. Ah, ficou legalzinho. A gente bota, faz uma cópia dele, Shift DZ, aí gira ele aqui 90 graus em X, opa, menos 90. E aí faz o outro acabamentozinho aqui de baixo. Pronto. Não sei se é assim. Aqui vou botar um Subdivision também. Só um aqui já ficou bom, né? Vamos botar 2. Pronto. Então tá pronta a nossa cadeira, né? Então aqui, chama de acabamento. Aqui também. Na verdade eu não preciso separar essas peças aqui, né? Eu posso botar essas duas peças junto desse suporte, Ctrl J.
Poderia juntar tudo numa coisa só, mas eu tô preferindo fazer. Acho que essa rodinha aqui também ficou esquisita virada assim, né? Vamos virar elas 90 graus. Não. Aqui é uma coisa interessante. Se a gente tecla L, a gente pega só um objeto. Isso aqui foi feito de objetos separados, né? E que foram juntados com Ctrl J. Se eu lá no Edit Mode teclo L, eu pego só um. Aí eu vou rotacionar aqui em Z 90 graus. Opa, ficou muito estranho, porque tá com espelho aqui. Tirar os espelhos. R, Z, 90 graus. Opa, também não vai fazer nada. Selecionar R, Z, 90 graus. Pronto. Fazer para todos. R, Z, 90 graus. R, Z, 90 graus. Clica fora. L, né, para selecionar. R, Z, 90 graus. Pronto. Pronto. Agora ficou mais na mesma direção da cadeira, né? Que ficou meio esquisito naquele. Esse suporte aqui pode escalonar ele assim aqui para ele ficar mais parecido com. Deu uma escalonada em X nele aqui, né? Pra ele ficar mais parecido com o da cadeira, mais achatadinho. Ctrl S. Aí aqui vamos fazer a mesma coisa, criar uma pasta. Chamar de cadeira. E jogar todos os elementos da cadeira para essa pasta. M, modelagem, cadeira. Pronto. Essa cadeira aqui é a blocagem, eu posso jogar ela fora. Porque eu copiei ela da blocagem, né? Ainda tem a original da blocagem. Mexer nesse eixinho aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Aí aqui a gente pode fazer a mesma coisa, criar uma instância da cadeira. Pronto. Então aí eu posso jogar lá na Scene Collection, apagar e olhar e ver. Agora eu estou vendo só a instância da cadeira e a instância da cama. Voltar na blocagem. Vamos esconder aqui a cadeira que eu tinha feito. Aqui eu estou só com a instância, né? Eu posso mexer com ela do jeito que eu quiser. Dar uma rotacionada aqui. Pronto. Pronto. Já vai tomando cara aqui o quartinho. Então é isso. Por hoje é isso, né? A gente aprendeu aí. Deu para aprender alguns conceitos de modelagem fazendo esses objetos aqui. Na próxima aula a gente vai terminar de modelar o quarto. A gente tem que terminar, né? Não sei se vai dar tempo de fazer muitos outros objetos, mas
gente vai precisar agilizar essa parte aí para poder cumprir o nosso cronograma. É isso, gente. Até mais. Obrigada.